época que pintar com manchas e luz virou uma revolução. Hoje, no Arte em Questão, a gente vai falar do movimento que escandalizou a França, irritou os críticos conservadores e acabou entrando para a história da arte com louvor e muita luz natural. Sim, estamos falando dele, o impressionismo. Antes do impressionismo e do surgimento da fotografia, a arte tinha uma regra de ouro. Pintar de forma realista era a única forma de representar fielmente retratos e paisagens. Se não fosse perfeito, não era arte. Estamos em Paris, na segunda metade do século XIX. A galera ainda pintava como se estivesse no século XVI. Cenas mitológicas, religiosas ou históricas, tudo perfeitinho dentro do ateliê, com luz artificial e muita pose. Mas eis que surge um grupo de jovens que começaram a sair do ateliê e pintar ao ar livre, o que na época era quase uma ofensa ao bom senso artístico. Eles queriam pintar o mundo como ele era visto. No momento em que a luz mudava, eles também mudavam o tom. A sombra se mexia, o pincel corria atrás dela. E tudo isso começou porque antes os pintores usavam tonéis gigantes de tinta que nem podiam carregar por aí. Imagina querer pintar no campo com aquele peso todo. Até que inventaram a bisnaguinha de tinta, que facilitou muito a vida dos artistas, permitindo que carregassem suas cores para onde quisessem. E também a invenção de um treco chamado ferrovia fez com que esses artistas viajassem com mais facilidade para lugares com natureza exuberante. E teve mais uma bomba, o surgimento da fotografia. Com a câmera capturando a realidade de forma precisa, a pintura perdeu o monopólio da representação fiel. Na época, muitos pensaram que a pintura ia morrer. Ou a arte se reinventava, ou ela acabava. E isso libertou os artistas para algo novo. Em vez de copiar a realidade, eles passaram a interpretar a luz, o movimento e a atmosfera. Afinal, por que competir com a câmera se você pode fazer a arte com alma? Agora segura essa paleta, porque os nomes dos donos do movimento são de peso, tá? Claude Monet, o chefão do rolê, pintou o famoso Impressão Nascer do Sol, em 1872, que inspirou o nome do movimento. Um crítico debochado olhou para aquele quadro e disse: "Isso aí não é arte, não, é só a impressão." Porque se você chegar perto, não via exatamente o que estava pintado. Só uma mistura de manchas e cores e borrões que davam a impressão daquela cena. E não é que o nome colou? Obrigado pela ironia, senhor crítico. Monet pintava o mesmo lugar em diferentes horas do dia. A Catedral de Rouen, por exemplo, virou uma série. Manhã, tarde, neblina, sol, pôr do sol e tudo à base de pincelada. Renoir foi o pintor da alegria. Gente dançando, sorrindo, piqueniques ensolarados. Se tivesse TikTok naquela época, ele estaria filmando vídeos em cafés parisienses. Destaque para o baile no Moulin de la Galette. Renoir achava que arte era feita para dar prazer aos olhos. Ele chegou a dizer que não queria pintar nada triste. Se fosse vivo hoje, provavelmente seria um canal de músicas com som relaxante. E Edgar Degas, o meu preferido, né, gente? O diferentão. Não era fã de pintar ao ar livre como os outros, não. Ele gostava mesmo era de bailarinas, mas não do palco, e sim dos bastidores. Pernas doloridas, alongamentos e ensaios, o lado B da dança, sabe? Edgar Degas odiava ser chamado de impressionista. Ele dizia: "Eu sou realista, pinto no estúdio, não no mato." Mas o público colocou ele no grupo e ele ficou por lá mesmo. Pissarro, o tiozão do grupo, ajudava todo mundo, era o mais velho, o mais engajado politicamente. Suas obras retratavam trabalhadores e paisagens com um olhar sensível e social. Além disso, os impressionistas foram rejeitados nos salões oficiais. A galera coach da época achava que aquilo não era arte. Então, eles criaram o próprio salão, o Salão dos Recusados. Tipo, não quer me deixar entrar no seu clube? Eu crio o meu mesmo. Então, a fotografia foi um divisor de águas. Com a câmera registrando o mundo com precisão, a pintura foi libertada da obrigação de copiar. Era hora de ousar, borrar, manchar e impressionar. O impressionismo não foi só uma nova forma de pintar, foi uma nova forma de ver. Eles tiraram a arte das academias e jogaram no mundo real, com vento, sombra, suor e sol nos olhos. E aí, você também enxerga o mundo com outras cores depois de ouvir isso? Conta aqui nos comentários qual desses artistas você colocaria na parede da sua casa.
E no próximo episódio eu vou falar para vocês mais coisas de arte boa. Até lá, respira fundo e impressione-se.